amigos, estamos de volta aqui na TIC TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso, canais 25 e 525 da NET, claro, falando para quase 1 milhão de assinantes da NET, claro. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, e estamos em festas, né? Porque estamos nos aproximando do mês de agosto, e agosto a TIC TV completa 1 ano, e o programa Pense Nisso também 1 ano. 156 entrevistados nesse 1 ano aqui no nosso Pense Nisso. Tratamos de vários assuntos, trouxemos aqui muitas personalidades famosas, personalidades anônimas, e cada um com sua história. Então, o Pense Nisso é um programa prestador de serviço e feito com muito carinho para você, ouvindo pessoas, homenageando pessoas, e contando causos de pessoas. Esse é o nosso Pense Nisso. Muito obrigado por você, nesse 1 ano, estar nos acompanhando aqui na TIC TV. Vamos continuar, né? Se Deus quiser, continuar e trazendo mais personalidades ainda, mais personalidades importantes, como hoje. Temos uma personalidade aqui muito importante e vamos agradecê-lo por estar participando e nos honrando com sua visita aqui no nosso Pense Nisso na TIC TV. Hoje, Dr. Luiz Antônio Ângelo da Silva. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado pela sua participação. Tudo bem, boa noite. Eu que agradeço pelo convite. Dr. Luiz Antônio, ele é um médico, ele é ortopedista e traumatologista. Isso. E tem um trabalho maravilhoso feito para essa cidade aqui, um trabalho de solidariedade, principalmente para as crianças, adolescentes. Ele foi o criador do projeto Ciranda, ele vai falar sobre isso. E também, por 4 anos, foi o nosso vice-prefeito, prefeito de São José dos Campos, na administração do Eduardo Cury. Ele era o vice-prefeito. É um médico conceituado aqui na cidade e vamos ouvir, ele tem muita história para contar. Okay. O senhor é natural de onde, doutor Luiz? Então, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 1961. Mato Grossense, estudei medicina lá na Universidade Federal do Mato Grosso, fiz ortopedia em Mato Grosso do Sul, e logo depois eu trabalhei no hospital de Hanseníase, hospital de leprosos lá da cidade, um hospital de referência, São Julião. Faz um trabalho muito bonito lá. E o professor praticamente ele encaminhou a gente para esse hospital. E foi uma experiência maravilhosa que nós tivemos lá. Bom, então a sua infância e adolescente foi vivida lá em Mato Grosso. Qual cidade? Campo Grande. Campo Grande, capital do Mato Grosso. Uma infância tranquila, uma adolescência tranquila também? Tranquila. Eu fui o filho mais velho, né? Então a gente tem essa natural vocação aí de ajudar ajudei a criar meus irmãos menores. A minha mãe era enfermeira, inclusive ela faleceu faz uns 3 anos. Então foi uma infância tranquila. Eu fui internado lá em Campo Grande, num hospital. Naquela época existiam os seminários, né? Então eu fui seminarista. Acho que muito pouca gente aí teve essa experiência. Eu fui seminarista durante 4 anos, dos 9 até os 13, mais ou menos. Um seminário que tinha lá de padres salesianos. Eram padres vindos até da Europa, padres que participaram, alguns da Segunda Guerra. Eu tive essa felicidade, e eles davam aula de matemática, o padre diretor dava aula de matemática, o outro dava aula de biologia. Então eles conviviam com a gente, né? A gente trabalhava no seminário, tinha horários que a gente até carpia, colhia ovos, colhia frutas. Então esse cerne aí de Dom Bosco me influenciou bastante. Então, isso é até uma coisa que eu tenho com criança e adolescente. Eu gosto muito da minha especialidade é ortopedia pediátrica, né? Que mexe mais com as crianças. Eu fico muito à vontade com criança, sabe? Porque eu tive essa infância que você relatou, né? Puxou aí. Mas qual era o seu sonho de infância? Olha, foi uma infância assim, eu cantava, na época
eu fui vivendo, na verdade, eu não ficava assim, não era muito de pensar. Eu tinha essa vocação de cantar. Nos 4 anos de internato, eu ganhei os 4 festivais da canção. Um padre descobriu lá que eu cantava, não sei como, ele me viu cantando durante a missa, e eu que puxava as missas todas, eu era o vocal das missas, né? E ganhei os festivais, e naquela época o festival, a cidade vinha participar, era uma coisa bem interessante. E eu fui... A medicina, por exemplo, você fala de sonho, né? A medicina aconteceu porque lá tinham poucas faculdades, né? A que eu mais me interessei, das que tinham, foi a medicina, né? Mas os meus amigos também, todos foram fazer medicina. Mas antes eu vim para São Paulo, uns 6 meses antes eu vim, que eu queria ser piloto de aeronave. Então eu passei... Era um sonho. Esse era o sonho. Um sonho que eu estava mais assim, eu queria seguir a carreira militar. Eu ouvi falar que tinha uma base aérea muito bonita aqui em São José, a gente de lá, naquela época não tinha internet, telefone era um aqui, uma em cada quadra, né? Não tinha telefones assim. Então você não, para fazer inscrição, era o rádio, não? Era difícil, né? Você tinha que mandar carta para fazer inscrição no vestibular, depois a universidade respondia que você estava inscrito, né? Eram umas coisas assim. E eu passei na prova, muito difícil a prova lá na base aérea de Campo Grande, e eu vim de Buffalo, aquele avião que a barriga dele é para carga, né? Então você vinha sentado na beirada do Buffalo, e a gente veio aqui e eu aquela viagem sossegada, tranquila, né? E eu vim aqui e fiz o exame prático, passei em tudo só por causa da minha visão, que tinha lá um pouquinho, depois foi acentuando, né? Mas aí eu não consegui ser piloto, voltei a tempo de fazer o vestibular para medicina e acabei me formando médico, depois ortopedista. Mas e o seminário? O senhor pensou em algum momento ser padre ou não? Olha, não me lembro de ter pensado assim. Eu me adaptei muito bem ao seminário, né? Eu acho que os padres naquela época cumpriam. Essa semana, esse mês, eu consegui contato com o padre diretor da época. O padre tem 92 anos hoje. Ele é bispo emérito em Guarapuava, é o Dom Giovanni Zerbini, 92 anos. Ele ainda falou comigo, lúcido, tudo, lembrou de tudo, né? Mas eu não tinha assim esse sonho de ser padre, eu não me lembro. Eu fiquei os 4 anos lá e voltei para terminar o ginásio. Aí o senhor fez medicina, se formou lá em Campo Grande, né? Atuou lá nos hospitais, como o senhor falou, hospital importante, né? O Hospital São Julião, Hanseníase. São Julião? Isso. Tá, mas aí o senhor teve uma chegada até aqui em São José dos Campos, naquela época no Búfalo, né? Sim. Aí voltou, esqueceu São José dos Campos, não? Não, ficou na memória. Aquilo ali ficou, acho que é uma semente aeronáutica, sempre ficou rondando ali aquela situação. Aí eu terminei lá, eu estava já trabalhei com o Dr. Hélio Mandetta, o filho dele é o Dr. Luiz Henrique Mandetta, aliás, uma figura espetacular, Dr. Hélio. O ex-ministro aí, o ex-ministro Mandetta, isso, trabalhei com o Dr. Hélio, pai dele, uma pessoa esplêndida, única, uma daquelas pessoas únicas, extremamente culto, o pai dele, fez a residência na Geórgia, Estados Unidos, é um ortopedista de mão cheia, professor titular da Faculdade de Medicina, ele é uma pessoa extremamente culta, né? E o filho está aí, né? O Luiz Henrique, em que pese que tenha opiniões lá e aqui, mas você vê pelas declarações dele, são declarações firmes, né? Ele teve uma educação muito, muito bacana e foi assim. Aí eu voltei, nessa época lá, eu vim, eu queria fazer ortopedia pediátrica, o mesmo que o Luiz Henrique queria fazer.
Aí o doutor Hélio disse assim, olha, você, ortopedia pediátrica, o Luiz Henrique vai fazer ortopedia pediátrica e você podia fazer uma outra especialidade e tal, ficou naquela coisa ali. E aí eu falei, eu queria fazer ortopedia pediátrica. Aí eu vim para fazer em São Paulo. Eu ia fazer e ia voltar, porque a minha ideia é trabalhar junto com eles lá, fazer uma equipe. Mas depois eu acabei passando aqui também no CTA, como médico no CTA. Então eu fazia ortopedia pediátrica lá, vim aqui fazer uns plantões no CTA, como médico do CTA. Você vê que aquela coisa da aeronáutica continuou, né? E depois eu também passei no Hospital Municipal como médico. Isso que ano foi? Isso foi em 1993. 92 eu vim para São Paulo para fazer pediátrica. Depois eu tinha um parente aqui, eu tenho um parente aqui que era oficial do CTA, e ele me indicou, estava tendo um concurso, eu passei, e aí fiquei como médico CTA, médico do Hospital Municipal, funcionário municipal, e fazendo a ortopedia pediátrica em São Paulo. Aí eu fiquei 1 ano e meio lá. Quando eu estava pensando em voltar, né, para essa equipe lá de Campo Grande, eu recebi vários convites aqui, Hospital Pio XII, teve a Unimed, vários hospitais abriram as portas, precisava de uma ortopedia pediátrica aqui, e eu acabei ficando por aqui e desmontei meu consultório lá em Campo Grande e acabei ficando aqui em São José. Um detalhezinho na vista, né? Quase que nós deixamos de ter um grande médico aqui na cidade. Teríamos aí um piloto, mas por esse detalhezinho temos aí o Dr. Luiz Antônio, que nos contou essa história. Tem mais história para contar ainda, desse trabalho solidário, voluntário que ele fez em prol dos mais necessitados, sua passagem como vice-prefeito da cidade. Tudo isso daqui a pouquinho, no segundo bloco, aqui no nosso Pense Nisso, hoje com o Dr. Luiz Antônio Ângelo da Silva. Já, já. Muito bem, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso Pense Nisso na TINC TV, hoje conversando com o médico Dr. Luiz Antônio Ângelo da Silva, ortopedista, traumatologista, e que deixou Campo Grande, Mato Grosso do Sul, correu por vários estados aí, esteve em São Paulo, e aí aportou aqui em São José dos Campos, como ele disse no bloco anterior, em 1993. Chegou aqui, bom, pelo trabalho que o senhor veio realizar assim rapidamente, né? Esse trabalho despertou e aí os hospitais começaram a convidá-lo. E qual foi o momento que o senhor falou, bom, agora eu vou ter que abrir minha bagagem e ficar por aqui mesmo? Então, olha, foi uma surpresa para mim, porque São José é uma cidade que tem uma estrutura muito, muito boa, né? Então, mas os colegas, a gente acaba fazendo uma amizade muito grande, e depois eu percebi que a minha facilidade, eu não queria, na verdade, fazer só ortopedia pediátrica, se bem que é uma baita de uma especialidade. Eu só acabei me apaixonando pela ortopedia de criança, porque você tem a oportunidade de corrigir algumas deformidades, isso muda a vida dela, muda a vida da família e muda a vida da gente. Mas eu queria fazer mestrado em medicina e doutorado em medicina e seguir também a vida de pesquisa, que eu gosto muito de pesquisa, né? Então eu falei, olha, se eu voltar, eu vou ter que vir de novo para fazer esse mestrado, depois voltar para fazer doutorado. Eu já estava tendenciando a ficar por aqui, né? Aí como teve os convites dos colegas, né? Eu acabei ficando realmente, eu gostei da cidade, eu gostei das pessoas. São José acolhe muito bem, né? São José, ela tem esse carinho por as pessoas que chegam, e é uma cidade muito, muito pródiga nesse aspecto, né? E não faz tanta diferença, né? Tem lugares que são mais bairristas, né? Campo Grande era um pouco assim, eu fiquei com um pouco de medo, porque tinha aquela coisa, perguntar de onde você é, né? Por que você veio? E nunca ninguém me fez essa pergunta aqui, né? Perguntar só, você quer trabalhar? Você está com vontade? O que você quer fazer?
E é uma outra pergunta, e a gente acaba respondendo, né? Então, eu acabei ficando por aqui por esses motivos. Eu me adaptei muito bem aqui, né? E acabei, logo depois, eu acabei encontrando a minha esposa, no próprio ambiente de trabalho. Ela era enfermeira no Hospital Antoninho e cuidava de recém-nascidos, e eu fui chamado para atender um recém-nascido que tinha uma fratura, e acabamos nos conhecendo, e acabou, a coisa foi ficando por aqui mesmo. Acabei me casando, isso foi em 93, eu me casei em 97, né? Uns 4 anos depois, e ficamos por aqui. Bebeu a água da fonte aqui, não tem jeito, amigo, fica mesmo, né? Bom, doutor, e dentre tantas coisas boas que o senhor fez e faz nessa cidade, uma delas foi criar o projeto Ciranda, né? Nos conte sobre esse projeto, qual o objetivo dele? Olha, o projeto é o seguinte, eu sempre, essa coisa de voluntário, eu acho que começou lá nos seminários. Eu tinha os padres, e tinha os clérigos, e tinha os mestres. Os clérigos eram pessoas que estavam assim, naquela fase de aspirante a ser padre, e os mestres eram pessoas do meio, tipo, acho que seriam os cônegos hoje, né? Então eles eram voluntários daquela coisa. Então eu vi aquele trabalho muito bonito. Depois, no São Julião, também aquele trabalho voluntário. Quando eu cheguei aqui, eu percebi, atendendo no Hospital Municipal, que as crianças com deformidade não tinham poucos profissionais tratando. Então eles enfrentavam uma fila muito grande. Então a criança nascia com pé torto, que é o pé torto congênito, né, que a gente chama, quadris deslocados, e aquilo tinha que marcar uma consulta, tinha que esperar. Às vezes ia muito para São Paulo, né, para correção em São Paulo. Aí em São Paulo tinha fila muito grande na ACD, eram poucos centros, e ainda são poucos centros. E é muito comum esse tipo de... Sim, é muito comum. É comum, por exemplo, 1 para cada 1000 para pé torto, 2 para cada... Paralisia cerebral tem lugares que são 5 a 7%, 5 a 7 por 1000. Então, se você pensar que cada 1000 crianças, 7 nasce com paralisia cerebral, você é uma quantidade razoável. Então, a ortopedia e a traumatologia também atua nesse sentido, nesse segmento? Sim, porque aí a ortopedia pediátrica, a gente faz as correções, né? Na verdade, a ortopedia, ela é o que mais ela faz é corrigir, são correções. A traumatologia, que são fraturas, que são as lesões, né? Mas a ortopedia, ela corrige, né? A palavra diz isso. Então, eu percebi que tinha uma fila muito grande, e ficava às vezes, e a criança vai crescendo e aquilo vai aumentando. E a cirurgia vai se complicando, porque você tem que fazer cirurgias maiores, porque ela já está maior, e a família sofrendo, esperando. Então, nós criamos aqui um grupo em 96. Então eu cheguei em 93, em 96 nós criamos o Projeto Ciranda, um grupo de mães, né? E nós criamos o projeto sem recursos, sem nada. A gente começou a atender no próprio Hospital Municipal. Eu consegui lá que eles me dessem uma sala, eu atendia num outro horário, que tinha o meu de médico lá, a gente desloquei um horário para atender. E isso prosperou, nós ficamos mais de 20 anos, né? Isso foi em 96, até alguns anos atrás a gente ainda estava fazendo. E passou por lá, mais ou menos, a gente não contou muito, assim, mas a gente estima de 60 mil consultas. 60 mil consultas? 60 mil consultas, por baixo, assim, a gente atendeu. E 3 mil cirurgias nós fizemos nesse período. Tudo sem custo? Tudo sem custo, né? A gente aproveitou a estrutura do Hospital Municipal, eu era médico do Hospital Municipal, e depois as consultas a gente começou a achar que no ambiente do hospital não ficava legal. Então a gente pediu, alguns prefeitos da época alugaram, tudo por via aprovação na Câmara, tudo, mas foi aprovado
para a gente atender numa casa. Aí nessa casa o ambiente era muito melhor, porque as famílias chegavam, eram acolhidas, tinha psicólogo, assistente social, tudo que a criança precisasse, por exemplo, declarações para andar de ônibus, os direitos que ela tinha, direitos para trabalho, tudo isso foi feito nessa casa, né? Ajuda do assistente social, tudo. Então foi um trabalho muito bonito. A gente fazia festa, Natal, festa junina, o projeto sempre muito cheio de criança. Eu sempre deixei todo mundo à vontade, a equipe, as famílias, como se não fosse a casa delas, né? Então, eu vou fazer um agradecimento especial aqui para Mato Grosso e Campo Grande. Obrigado por ter nos enviado esse mestre para cá. 60 mil consultas, pessoas necessitadas, famílias que, muitas em situação de pobreza mesmo, mas que o Dr. Luiz Antônio, com sua experiência e com a sua solidariedade, atendia com o seu grupo essas pessoas, né? Então, 3 mil cirurgias sem custos, 60 mil atendimentos sem custos, e ainda exercendo a sua função no hospital municipal, outros hospitais, e dedicando esse tempo para essas pessoas nesse estado, doutor. Então, nós só temos que aplaudi-lo, viu? Oh, não, imagina, eu ganhei muito. Eu acho sempre o voluntariado é uma via de duas mãos, né? Você doa teu serviço e você ganha uma energia muito bacana, você sai de lá rejuvenescido, revigorado, né? Então, eu tenho a agradecer essa oportunidade que São José me deu, né? De estar atuando, é uma cidade que prontamente ela colaborou para a gente fazer tudo isso, né? Porque talvez em outra cidade poderia ser um pouco mais complicado. São José me ajudou muito a realizar esse trabalho também. Eu conheci esse trabalho mais de perto, estive lá com o Celso Carlos Monteiro, com a Sônia Reis. A Sônia foi voluntária lá, e claro. A gente pôde observar lá o atendimento que era feito para essas pessoas, as mães, né, os familiares ali, como o senhor disse, tudo era motivo de festa, né? Sim. Os psicólogos também conversando com os familiares. É um trabalho que nós temos que ter em todos os bairros da cidade, em todas as cidades aqui da nossa região, né? Porque é um atendimento que muda muito a vida das famílias. Né? Muda. A gente fez uma coisa assim bem diferente mesmo. A gente fez não tinha essa coisa formal de o médico tá lá, não, e a gente ia lá fora com as crianças que estavam mais inibidas, a gente brincava um pouco com elas lá, consultava lá mesmo. Então, tem criança que tinha mais pânico, desespero, então sempre foi um ambiente assim, muito diferente, né? Isso ajuda, né? A criança com deficiência, a família, acho que ela tem que ser, para ela mostrar realmente a realidade dela, como ela... Às vezes uma criança numa consulta fechada, 4 paredes, ela vai se comportar de uma maneira, você tem que ver como ela brinca, como ela... Então, tudo isso foi feito assim, muito descontraído, e isso ajudou muito no tratamento, nas escolhas que a gente tinha que fazer. Porque às vezes uma criança chega muito com limitação de movimento, você vê ela brincando lá fora, ela está diferente, aquela cirurgia grande que você ia fazer, às vezes a gente já muda. Então, tudo isso ajudou, né? Foi uma forma diferente de atender, mas foi bem interessante. Tá vendo? Pense nisso, é isso. Você conhece a pessoa, né, pelo nome, pela atividade profissional que ele tem, mas não conhece ele por dentro, a fundo, né? E nós estamos conhecendo essa figura humana aqui maravilhosa, que é o Dr. Luiz Antônio Ângelo da Silva, que foi vice-prefeito da cidade, mas isso para ele também tem um sentido importante, mas mais importante é trabalhar com essas crianças. Depois ele vai falar sobre o vice-prefeito que ele foi, mas sim, uma personalidade que nós temos que enaltecer e agradecer. E quantas outras que têm esse trabalho feito pela nossa cidade, pelas outras cidades da região, e muita gente não sabe. Então pense nisso, é justamente para isso, para você ouvi-lo e falar, pense nisso.
Como essa figura é importante para a gente. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já, porque tem mais Dr. Luiz aqui conosco. Muito bem, nós voltamos aqui no nosso Pense Nisso na TIC TV hoje com um papo que eu tenho certeza que você está gostando, né? Tá. Estamos falando aqui de solidariedade, trazendo um médico, uma figura muito conceituada aqui na nossa cidade, Dr. Luiz Antônio Ângelo da Silva, contando um pouco da sua trajetória de vida aí, a medicina, o trabalho com as crianças, a criação do Projeto Ciranda, o trabalho com famílias. Bom, é lógico que todo o trabalho que o senhor desenvolveu aí despertou e desperta, né, a política da cidade, né? Então, com certeza, o senhor foi um homem muito assediado pela política naquela época em razão do trabalho que o senhor estava desenvolvendo, é isso? Sim, realmente viram alguma coisa de liderança e houveram convites para participar, né? E eu comecei a participar, eu me filiei a um partido na época, né? Acho que comecei a estudar um pouco essa coisa de por que participar da política, por que sim, por que não, muito assim de longe, olhando como é que funcionam as coisas. E de fato mesmo, em 2008 eu estava disposto a sair candidato em 2008, pensando seriamente em sair candidato a vereador, em 2008. E aí, de repente, eu recebi um convite, né, do Eduardo Cury. Você quer compor a chapa com a gente? Você é médico e né, sabemos do seu trabalho. Ele tinha ido lá visitar o trabalho, ficou uma manhã toda lá no Projeto Ciranda. Ele era prefeito. E falou assim, não, acho que é justo, é bacana, eu gostaria que você viesse com a gente. E eu conversei em casa, né, os meus filhos eram pequenininhos, mas conversei com a minha esposa, ela falou assim, Luiz, você, né, estava pensando mesmo numa participação. Então aí eu aceitei, né, caminhei junto com ele, fizemos, ainda tudo muito novo para mim, né. Ele foi convidado a ser vice-prefeito da cidade. Sim. O prefeito era Eduardo Cury, ele estava em reeleição, exatamente. Tá. E aí caminhamos junto, né, participamos de várias coisas, para mim eram novas, né, gravações e tudo. E estando lá, eu comecei a participar ativamente das reuniões, eu gostava de entender, de participar. Na verdade, eu tenho um primo que foi prefeito em Campo Grande, uma cidade importante, Mato Grosso do Sul. Ele foi o Juvencio César da Fonseca, e eu participei da campanha dele lá. Ele era primo dele, e ele foi prefeito 2 vezes, foi senador, e eu acompanhei um pouco essa trajetória, né? Então eu tinha sempre aquela curiosidade política, o que seria participar ativamente de uma coisa política. E o Juvencio é muito bacana, né? Então eu falei assim, olha, tem alguma coisa boa nessa história. E eu queria saber o que era. E eu participei justamente também para entender um pouco isso. E como vice-prefeito, uma das primeiras coisas que posso falar um pouco da... Não. Peraí, primeiro vamos chegar ao seguinte, o senhor foi convidado a ser vice-prefeito do Eduardo Cury, beleza. O senhor estava entrando ali agora na seara política, né? Começou a vislumbrar as coisas, conhecer as coisas. Muito trabalho, né? Muitas reuniões, não é verdade? Sim. Muito caminhar, não é mesmo? Aí, de repente, vai para a eleição, abrem-se as urnas, Eduardo Cury é reeleito e o senhor é o vice-prefeito da cidade. Como é que o senhor imaginou naquele momento lá, o moço que chegou de Campo Grande, hoje é o segundo homem dessa cidade aqui, como é que é? Como é que foi aquele momento? Olha, é uma inundação de emoções, a gente fica até meio suspenso no ar, porque foi uma época muito bacana, assim, a campanha foi muito, para mim, eu vi de uma forma
muito bacana. Eu fui muito bem acolhido nos lugares que eu fui durante a campanha, depois também pela equipe, né? Então eu me senti no ar, assim, foi uma coisa, foi difícil, depois de muito tempo que eu fui tomar pé da situação, né? Caindo a ficha, demorou um pouco, né? Mas é uma satisfação. E depois de eleito vice-prefeito, quando é que o senhor voltou lá para Campo Grande? Eu voltei como vice-prefeito. Ainda como vice-prefeito, eu fui lá para ver especificamente que lá em Campo Grande tem feiras livres à noite. E eu peguei a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e falei, vamos ver como é que são essas feiras lá. E aí nós fomos com a equipe, eles mostraram tudo, como que era, teve aula disso e tudo, conversei com o prefeito lá. Na época o Luiz Henrique Mandetta era secretário de saúde do Nelson Trade, que era o prefeito de Campo Grande. O Luiz Henrique me mostrou as coisas que ele estava fazendo lá, como é que ele trouxe os equipamentos de saúde para lá e tal. A gente andou de carro por tudo lá e eu fui, mas o objetivo era a feira. Mas eu quero saber o seguinte, como é que é chegar lá em Campo Grande? Agora eu sou vice-prefeito de São José dos Campos, uma das maiores cidades do país. Sim, olha, foi muito orgulho. E eu fui recebido na Câmara Municipal de lá, eles fizeram uma homenagem para mim, para a cidade de São José, perguntaram como é que nós estávamos lidando com algumas coisas, situações aqui. Eu falei lá para eles, uma sessão grande lá na Câmara Municipal. Estou me recordando agora aqui, que é tudo, parece que é até um filme, né, na cabeça da gente, mas eu achei interessante, voltando de novo da feira, e nós acabamos trazendo a feira noturna para São José, porque me lembrei dessa situação. Lá em Campo Grande funciona muito bem. Que funciona até hoje ali no Parque da Cidade, né? Sim, aí começou, tem no satélite. Eu vou em todas, né, que eu sou feireiro, assim, eu vou em todas as feiras, sempre fui, porque eu acho que ali tem saúde, ali tem encontro com eles todos lá. Eu pessoalmente vou fazer, porque eu gosto de escolher os produtos. O meu avô, desde pequenininho, né, lá em Campo Grande, tem uma feira, a gente valoriza muito a questão da feira lá. E meu pai era feirante. Meu pai, lembrando disso, meu pai era feirante, eu dormia debaixo da barraquinha dele de feira. Então, essa coisa de feira, eu gostava muito. E gosto, né? Então, eu tenho lá, e ainda eu vou lá e tudo, eu gosto muito. Então, foi para isso que eu fui lá em Campo Grande e rodamos um pouco lá, vi como é. E depois eu fui levar o programa Calçada Segura, de São José, a convite lá de Campo Grande, porque eles estavam em dúvida na implantação, né, do programa. Foi o senhor que implantou o Calçada Segura aqui, né? Sim, o Calçada é um programa que já tinha, mas estava meio, como eles dizem, estava um pouco de lado. E como eu criei na assessoria da pessoa com deficiência, como vice-prefeito, para aproveitar essa experiência de médico com deficiência e tal, aí a gente, falei, não, então, daí aqui o programa, a gente fiz a lei junto com os técnicos lá, da acessibilidade, tudo, né? E aí a gente foi fazer palestras, né, no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro foi para ser palco da Olimpíada, essas coisas todas, eles me chamaram lá para ver como que é a Calçada Segura, como é que faz. Então eu fui lá, fiz em Campo Grande, fiz em São Paulo. Outro projeto importante na sua secretaria também, quando o senhor foi vice-prefeito, ficou marcante e conseguiram acabar com o que é bom, foi aquele projeto dos cadeirantes, aquela equipe de basquete dos cadeirantes. Do basquete, que coisa linda. Eles participaram dos campeonatos todos aqui de São Paulo, foi muito bom. E nós tínhamos uma equipe fortíssima aqui no basquete, né? Com apoio, tudo. Os cadeirantes com basquete, coisa maravilhosa. Eu ia com eles treinar, tudo, levava meus filhos. Eu acho que você tem que se envolver. Eu acho que não dá para fazer a coisa de gabinete. Você
tem que ir lá e ver. E algumas vezes o senhor assumiu como prefeito da cidade, né? Sim, eu tive essa felicidade. Foram 8 vezes, em torno de 10 a 15 dias, que o Eduardo precisou viajar nessas 8 vezes. E eu fiquei como prefeito, né? Sim, é a função, né? A função da gente é substituir o prefeito. Recebi várias autoridades aqui, foi uma experiência muito interessante. A gente vai amadurecendo, na verdade, porque eu acho assim, que quando você aceita um desafio, a gente tem que procurar fazer da melhor forma possível, né? Então eu fui aprendendo com tudo que eu podia, na verdade, né? Então, experiência com leis, experiência com receber pessoas, experiência de coordenar equipes, porque como médico a gente trabalha, é um trabalho às vezes solitário, né? O médico, ele atende a pessoa, é ele e a pessoa. E na prefeitura eu tinha que coordenar equipes, né? A equipe da Calçada Segura, eu coordenei um comitê antidrogas, as primeiras reuniões do comitê antidroga, foi eu que coordenei. Então, é uma outra experiência, uma outra situação, né? E para mim foi muito enriquecedor. Assim, eu pude trabalhar pela cidade e também ganhei experiência, né? Então, acho que é isso que é legal. Porque nós temos conversado aqui com algumas personalidades, né? Com muitas personalidades, e eles enaltecem aí o trabalho que é feito desde o Emanuel. Tivemos aqui ontem mesmo algumas pessoas elogiando aí o trabalho que o Eduardo Cury fez, o Felício está fazendo agora pela cidade, né? E, lógico, é uma equipe, né? Então tem o prefeito, que merece aí o reconhecimento da comunidade, mas tem também o vice-prefeito, tem os seus secretários. Então, como o senhor mesmo disse, é um trabalho de equipe, né? E o senhor sempre fez parte dessa equipe vitoriosa, né? Sim, o mais importante é você deixar a equipe trabalhar também, né? Você tem que dar as condições para ela, olhar, supervisionar. É uma experiência muito bacana. Bom, o papo de hoje está sendo com o Dr. Luiz Antônio Ângelo da Silva, ele que é médico, ele é ortopedista, traumatologista. Dr. Luiz, que foi vice-prefeito da cidade, contando sua passagem desde Campo Grande, a chegada aqui em São José, o seminário, né? Podia ter ali um segmento para padre, queria ser piloto, ainda bem que não deu certo. Ganhamos aqui um grande médico, né? E ele é o nosso bate-papo de hoje. Daqui a pouquinho nós voltamos, porque tem mais aí do Dr. Luiz Antônio aqui no nosso Pense Nisso. Até já. Muito bem, voltamos aqui para o nosso quarto e último bloco do nosso Pense Nisso, hoje conversando com o Dr. Luiz Antônio Ângelo da Silva. Ele que é médico, foi vice-prefeito da cidade, participando desse Pense Nisso. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. E, repito, nós estamos em festas, a TIC TV completando 1 ano, agora no mês de agosto, e o nosso Pense Nisso também completando 1 ano de programa, 157 agora com o Dr. Luiz, 157 entrevistados passaram por esse programa, cada um contando sua histórias valiosas, personalidades que nós temos que aplaudir, como hoje estamos aplaudindo aqui o Dr. Luiz Antônio, que veio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, chegou aqui, criou o Projeto Ciranda, foi vice-prefeito da cidade, ajudou muito em 4 anos a administração do Eduardo Cury a construir ainda mais essa nossa São José dos Campos. Bem, doutor, e esse assédio à política continua, né? Porque, afinal de contas, o senhor ganhou uma vasta experiência como vice-prefeito, mas eu percebi que depois da administração do Eduardo Cury, o senhor se retirou da política, se dedicou mais à medicina. Sim, depois eu acho que você tem, uma missão, né? A minha missão naquele momento era ajudar como vice-prefeito a humanizar mais, o foco maior nosso foi pessoa com deficiência, o idoso,
aos jovens na questão de drogas, o apoio à administração. E eu acho que aquela missão teve um nexo e depois aquilo acabou, aquele momento. Depois disso eu comecei a pensar no doutorado. O doutorado é uma coisa já um pouco mais elaborada, mais difícil, né? Então eu fiz um preparativo, fiz a inscrição, fiz o curso todo e me envolvi com essa área, né? E depois sempre a gente vê, né, paralelamente criando os filhos, né? Eu acabei aposentando do serviço público municipal, né? E depois a gente sempre síndico de onde a gente mora, as pessoas gostam, né, eu também gosto de me envolver, gosto de ajudar. Depois o tênis clube eu estou no 2º mandato como presidente do tênis clube. Eu acho que tênis é um palco do berço joseense, guarda muita história, títulos, medalhas, gente, história. Então eu achei que ali eu tinha que me empenhar para ajudar, né? Então nós montamos uma equipe, estamos lá com uma equipe bacana, tá ajudando, nós estamos vendo que a gente pode ajudar o tênis clube, tá crescendo de novo, tá sentindo um novo ar, enfim, as coisas estão começando a acontecer, com toda a dificuldade que nós temos nessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Dificuldades com associação de pessoas, mas estamos lá. E a política sempre, eu vejo a política como uma forma de servir, né? Você tem um objetivo, né? E vai lá e cumpre e pronto. Eu acho que eu vejo com um pouco de receio essa questão de você fazer carreiras em políticas. Eu acho que a política você tem que participar. Está dando certo, você continua, mas não ter aquela coisa, aquela obrigatoriedade, aquela coisa de sequência. Eu acho que a minha vida foi sempre assim, tem uma missão, você termina e vem outra, né? Então, eu estou nesse momento aí de stand-by, né? Recentemente, eu fui procurado pelo Partido Progressista, que é uma equipe nova que está nascendo aqui na cidade, uma nova equipe, né? E são pessoas, não tem nenhum vereador naquela equipe, são líderes religiosos, são professores, funcionários públicos, né? Então eu achei um trabalho bem interessante e eles estão conversando comigo essa possibilidade de, se eu visualizo alguma outra contribuição que possa estar fazendo a cidade. Então, estamos nesse momento conversando, né? Podendo ser até um pré-candidato a vereador. Isso pode caminhar para que seja um pré-candidato. Ou numa composição política, voltar a ser um candidato a vice-prefeito, numa composição, né? Isso está em aberto. Uma experiência que não falta para o senhor, né? Sim, eu acho que a gente tem que deixar os nomes, sabe? Porque a política, às vezes, é tida assim como... não vou, ali é muito complicado, né? Não mexe com isso, aquela coisa, mas se a gente não colocar opções para o eleitor, fica complicado, né? Porque o eleitor vai na urna e fala assim, nossa, mas eu quero opções, eu preciso de opções, né? A gente viu isso nas eleições majoritárias, né? Eu acho que é uma crise de liderança no país, do meu ponto de vista, né? Então, doutor, o nosso programa ele tem colaborado com isso, porque nós temos aqui, como o senhor falou aí, não pode fazer carreira na política, não pode fazer da política profissão. Nós temos aqui vereadores na nossa Câmara Municipal com 32 anos de vida pública, de mandato na Câmara, quer dizer, já contribuiu bastante, né? E nós temos trazido aqui para o nosso programa novas mentalidades aqui para a política, para dar essa oxigenada na política, né? Conhecemos aqui vários, e hoje está aqui, um homem experiente, com visão política, né? Foi vice-prefeito de São José dos Campos, uma grande cidade. Então, são de pessoas assim que eu acho que a política precisa, novas ideias, né?
espero que o senhor aceite aí essa missão e tenhamos aí no Executivo, no Legislativo, pessoas como o senhor. Obrigado, eu que agradeço. O que eu puder colaborar, né, eu acho que assim, essa caminhada a gente já teve, né, então isso ajuda bastante, porque existe, você não pode ir muito sonhador, né, você tem que saber exatamente, não pode prometer muito, né, você fica prometendo as coisas, tem que saber que você tem os seus limites e fazer aquilo que você se dispõe a fazer da melhor forma, né? Ideias para a sociedade, para tornar a sociedade melhor, mais justa, mais humana, né? Esse tom que eu sempre gosto de dar, né? E dar o retorno, a entrega para as pessoas, né? Entregar o produto, que hoje um dos grandes problemas é que você não tem... Você compra alguma coisa e não tem aquela entrega que você pensou que tinha, né? Então, isso me ajuda a pensar num caminho de novo, em alguma situação, né, para ajudar o município. E para quem é joseense, para quem é de São José dos Campos, para quem viveu áureos momentos do esporte aqui na nossa cidade, na nossa região, Tênis Clube, como disse, é um berço aí do esporte da cidade. O basquete, o Tênis Clube, campeão brasileiro em 82. Né? Então, tem toda uma história do Tênis Clube. E o Dr. Luiz Antônio é o presidente do Tênis Clube de São José dos Campos e está trabalhando, mesmo nesse momento de crise aí, né? Nessa pandemia toda que os clubes passam por tantas dificuldades, mas o senhor está lá segurando. Difícil. Eu tenho contato com vários presidentes de clube de outras cidades, né? A gente tem conversado e tá difícil realmente para todo mundo, porque os sócios não conseguem usar, o clube também fica... a gente já trabalha com uma receita próxima ao limite. Então, é um momento de dificuldade, mas isso tudo vai passar, os sócios estão ajudando, eles tanto na diretoria, em pensar o presente e o futuro do clube, quanto colaborando mesmo financeiramente. Então, isso é um diferencial de São José, quer dizer, as pessoas sabem da importância do clube e estão ajudando. Bom, finalzinho do nosso programa, vou conhecer um pouquinho mais aqui o nosso Dr. Luiz Antônio, perguntando para ele o que São José dos Campos representa na sua vida. Olha, São José representa para mim um desafio, né? Sempre me desafiou. É uma cidade que, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, né, desafiou a não ficar parado, me desafiou a enfrentar os problemas, aonde que eu quero chegar, né? Ela provoca, é uma cidade provocativa, provocadora, né? Inquieta. Ao mesmo tempo, quando você se sente assim, a gente trabalha bastante, né? Mas quando você se sente assim cansado, você olha para as serras, para esse entorno, você vai aos pés da Serra da Mantiqueira, você se refrigera a sua alma, você lembra de coisas que você fez, você lembra que está no caminho certo, né? E como diz o Cassiano Ricardo, nosso poeta aqui, né? E você vê que as coisas parecem que estão certas, encaixadas, admiravelmente certas, e você volta e continua o seu trabalho nessa cidade maravilhosa. O senhor é um homem religioso? Olha, eu me considero um homem espiritualizado. Eu sei que tem uma força muito grande, que nos guia, nos ajuda quando você está no caminho certo. Ela nos dá força, nos dá certeza, né? E apesar, eu tenho uma formação católica muito forte, uma ligação com os salesianos muito forte, mas assim, eu não sou de ficar assim, eu não frequento realmente muito, né? Mas eu acho que eu guardo muito comigo
essa convicção, essa certeza. Eu leio a Bíblia, né? Minha mãe é sempre muito religiosa, eu procuro fazer no meu dia a dia tudo que eu posso, né? Então eu sinto a natureza, eu sinto as coisas, eu escrevo. Quando eu estou angustiado, eu faço algumas poesias. Então acho que o espírito, essa coisa, paira alguma coisa, alguma energia muito, muito interessante que nos une. Então, por aí. Quando o senhor não está no seu consultório ou pensando na política e nem no tênis clube, qual é o seu hobby? Música. Música. Eu gosto de tocar violão, gosto de cantar, gosto de ouvir boas músicas. Eu fico olhando, a música brasileira enveredou aí por ter um gosto musical, está ficando muito único. Você tem isso, você tem aquilo. Na minha época mais jovem, você tinha samba, chachado, bolero, shot, valsa, você tinha vários gêneros musicais. Então, eu fui criado assim. Então, eu gosto de ouvir todos os gêneros. Eu acho que nós temos uma riqueza muito grande musical e eu gosto de explorar essa riqueza. Sua esposa está assistindo, hein? Como é que é o doutor Luiz Antônio na cozinha? Olha, a Kelly gosta de gastronomia, fez um curso de gastronomia recente no Senac, assiste todos os programas de gastronomia. Eu assisto com ela. Eu gosto muito de sair à feira, comprar os ingredientes, eu trago, lavo tudo, preparo. Gosto muito de comprar carne, escolher. Eu sou muito chato, gosto de ver o produto, trago e ela já faz, hoje vamos fazer tal coisa. Eu corro atrás dos ingredientes, ajudo na cozinha, ela cozinha. E ela cozinha muito bem. Então o senhor só dá assessoria? Eu assessoro muito e ela gosta. O senhor gosta de viajar? Viajar, olha, acho que todo mundo gosta de viajar, né? De ser difícil, eu gosto, sim. Nós temos viajado muito pouco, né? Mas eu gosto muito. Então nos conte uma viagem marcante que o senhor fez. Olha, essa viagem a Campo Grande com o vice-prefeito foi muito interessante, porque ela foi rever a minha cidade, depois de muitos anos, né, que eu estava indo muito pouco, e ser recebido de uma forma muito especial foi muito legal. Mas viagem, são várias. Eu gosto muito de ir a Tiradentes, São João del Rei, olhar a nossa história, né? E a última viagem que eu fiz foi faz uns 5 anos, foi para a Europa, fomos a Roma, que também me marcou bastante. O senhor tem algum ídolo? Ídolo, eu tenho Ayrton Senna, Antônio Hermílio de Moraes, são pessoas que eu me balizo muito. E vivos, eu acho que a gente tem que ter ídolos vivos também, assim. O Dr. Hélio Mandetta, que é uma pessoa para mim fantástica, do Dom Giovanni Zerbini, que é o meu mestre, né? Eu gosto muito do Manuel Fernandes, eu acho que é uma pessoa espetacular que nós temos aqui em São José dos Campos, né? Inspiradora, muito, e basicamente de liderança. Pessoas marcantes na sua vida? Pessoas marcantes foi minha mãe. Minha mãe, ela criou 5 filhos, sozinha, né? Foi muito uma mulher de fibra, né? Os padres salesianos, né, que foram pessoas fantásticas, eu acho que eles eram muito próximos da juventude, né? Depois essas pessoas, o Dr. Hélio Mandetta, aqui em São José, o Emanuel Fernandes, os meus mestres em São Paulo, do mestrado e doutorado, né, que também são pessoas fantásticas, por aí. Eu acho que eu vou acertar essa pergunta que eu vou fazer a ele. Se o senhor tivesse que deixar São José dos Campos e morar em outra cidade, qual que o senhor optaria em morar? Olha, se eu tivesse que deixar aqui hoje, eu iria para o interior de Minas. Interiorzinho, ficaria tranquilo,
né? Quase acertei. Cheguei próximo. Duas últimas perguntas, doutor Luiz Antônio. O senhor poderia trocar uma semana do seu futuro por 5 minutos do seu passado. Nesses 5 minutos, o senhor estaria onde, com quem, fazendo o quê? Olha, aí é mais emocional a pergunta, né? Eu talvez voltasse lá no ambiente familiar de novo, criando meus irmãos. Eu acho que foi muito marcante para mim, então eu queria voltar nesse lugar, fazer as mesmas, estar com eles, fazer as mesmas coisas. Para fechar, uma grande saudade. Sim. Uma grande saudade. Uma grande saudade? A minha mãe. A minha mãe é muito especial. Muito obrigado, doutor. Doutor Luiz Antônio Ângelo da Silva foi o nosso convidado especial de hoje aqui nesse Pense Nisso. Pense bem no que você ouviu. Pense nas propostas desse homem que veio para enriquecer a nossa São José dos Campos, desde lá de Campo Grande, Mato Grosso. Está aqui e muito contribuiu e continua contribuindo com a nossa São José dos Campos e todo o Vale do Paraíba. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e por essa entrevista, doutor. Eu que agradeço. O seu trabalho eu conhecia não tão próximo assim, eu só tenho que parabenizar você, porque você abre um canal, uma porta no coração das pessoas, você entrevista muito bem e consegue extrair coisas, e conseguiu extrair de mim coisas bastante interessantes, que eu acho que você faz isso com seus convidados. Muito obrigado. O objetivo do programa é justamente esse aí, valorizar essas pessoas e buscar tudo aquilo que ele tem de melhor, né? E para que você conheça o melhor que cada um tem. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, e amanhã estaremos de volta às 10 da noite aqui na TIM TV para mais um Pense Nisso. Obrigado e até lá.